Boa tarde, caros amigos ouvintes do programa A Força das Palavras. Com toda a alegria, com toda a satisfação que estamos neste tempo, neste espaço, para entrarmos em contacto convosco, embora sem recebermos normalmente o retorno da vossa parte. No entanto, estamos confiantes de que realmente a nossa conversa será aqui entre nós os três, habituais do programa, e convosco também, que as nossas reflexões vos levarão também a alguma reflexão. Estamos a aproximar do Natal. Aqui há uns programas atrás, se bem se recordam, nós trouxemos para a nossa conversa um conjunto de dicas do Papa Francisco e conversámos sobre a primeira, que foi viver e deixar viver. Suponho que ainda estão recordados disso. E hoje trazemos a segunda, que é, conforme consta dessa dica, doar-se aos outros. As pessoas precisam de se abrir e serem generosas com os demais, pois se nos fecharmos em nós mesmos, corremos o risco de nos tornarmos egocêntricos. E água parada, ou melhor, e água parada fica logo estragada. Bom, mas antes há aqui uma lacuna da minha parte, ainda não disse quem é que faz aqui este programa, é como é habitual das outras vezes, o Sr. Padre Zé Carlos, o Dr. Luís Vilares Dias e eu próprio, Damas da Silva. Bom, o Papa fala disto e quer dizer, quando hoje está muito em voga trazer o testemunho ou a intervenção do Papa, e acho realmente interessante. Agora acho que é mais interessante realmente pôr em prática aquele caminho que ele nos abre, porque se realmente nós olharmos à nossa volta, vemos que, e até os acontecimentos das últimas semanas, as notícias, parece-me que vão nesse sentido. Parece-me que realmente nós temos uma tendência para pensarmos mais em nós do que nos outros. Eu já não vou, talvez, para o exagero de dizer que pensamos só em nós, mas pensamos mais em nós do que nos outros. Apesar de não conseguirmos viver sozinhos, nós precisamos realmente uns dos outros para viver. Como é habitual dizer-se, já é bastante frequente, dizer-se, o homem é um ser de relação, relaciona-se com os outros. Só que nós até somos capazes de objetar, de dizer isto. Então nós não estamos em relação uns com os outros, quem é que vive aí sozinho? É verdade, mas se repararmos bem, também é notório que de uma maneira geral nós, ou com muita frequência para não irmos para exageros, nós relacionamos com os outros na medida em que às vezes os podemos explorar em benefício próprio, em nosso benefício. Ora, exatamente, o Papa está-nos a abrir um caminho no sentido contrário. Reparemos até logo nas primeiras palavras, doar-se aos outros. E, portanto, realmente nós precisamos de conviver uns com os outros, de nos relacionarmos, mas este relacionamento pode ter um duplo sentido. Ou um sentido a favor de nós próprios, portanto, usando os outros como instrumento para aumentar os benefícios para nós, e será então estarmos a desenvolver o nosso egoísmo, ou então um outro sentido que é irmos ao seu encontro para os ajudar em vários sentidos. Isto às vezes quando se fala em ajudar, muitas vezes pensamos só em dinheiro, e só em dar roupa, e só dar comida, e não é só. Às vezes é o fazer companhia, é o quebrar o isolamento, é ajudar nas ocasiões de tristeza, provocar a alegria, dar satisfação à vida, portanto tudo isso é realmente ajuda. E neste sentido, realmente o Papa usa aqui esta expressão forte, doar-se aos outros, que acho que até é um bocado mais do que abrir-se. Bom, e para não ser eu só a falar, eu passo a palavra ao Sr. Padre Zé Carlos. Então saudar os nossos ouvintes, desejando-lhes uma muito boa tarde e continuação, sendo um santo advento, nós os cristãos, os católicos, neste período que nos aproxima do advento, nos aproxima do Natal, celebramos o advento, que se calhar até nos ajuda a entender esta temática que estamos aqui a debater hoje. Mas também gostaria de saudar estes dois meus amigos de conversa e de reflexão à volta desta mesa.
Porquê é que falei do Advento? Bom, me parece que o que está aqui em causa, nesta expressão do nosso Papa Francisco, é um bocadinho a ideia, a noção, o conceito que temos de pessoa humana. Como é que encaramos a pessoa? Se a encaramos, de facto, que o Dr. Dama já falou, ser relacional, portanto, alguém que na sua essência, que na sua matriz, que no centro de si mesmo é chamado a sair, quer dizer, a deixar-se encontrar pelos outros, mas também a ir ao encontro dos outros. Não é a mesma coisa. Podemos pensar que estamos a brincar com as palavras, mas não. Portanto, deixar-se encontrar pelos outros é também permitir que os outros entrem na minha intimidade. Quando digo minha intimidade, não é agora ir aí para os atos sexuais, que as pessoas falam muito de intimidade. Não. É que as pessoas conheçam o que eu sou por dentro. Claro que isto tem riscos. Claro que aí eu estou a expor-me. Claro que aí eu estou a abrir a alma, não é? E por vezes há coisas que cada um quer é trancar 7 chaves, impedindo, levantando autênticos muros psicológicos, que inibam, quer dizer, que impeçam que os outros saibam que eu cometi, que eu fiz, que eu pensei, que eu sonhei, que eu idealizei, que eu não sei o quê. Porque todos nós sabemos que a nossa mente é muito pródiga em engendrar coisas, em criar, em sonhar, em supor. Portanto, eu permitir que os outros entrem, deixar que eles, no fundo, invadam a minha privacidade. Claro que aí eu já terei que estar disponível para também. E às vezes eu posso ter cá os meus projetos e alguém quebra-me os projetos e eu terei que me tornar disponível, pronto, para acolher o outro. Outra coisa é eu ir ao encontro do outro. Quer dizer, eu psicologicamente, humanamente, estar disponível para perceber que o outro não é aquilo que eu imaginei. Eu não simpatizo, mas me aproximo-me. A tal história de criar pontes. E é por isso que se diz que, pronto, a gente encontra por aí daqueles postais que têm fotografias muito bonitas, né, páginas muito bonitas. O homem não é uma ilha, ou a pessoa não é uma ilha. É exatamente isto, quer dizer, nós, cada ser não se fechar egoisticamente em si. Às vezes nem é egoisticamente. Às vezes é uma espécie de fobia de mim mesmo, quer dizer, tenho medo de mim mesmo. Então a proteção é impedir que os outros penetrem, que os outros saibam, que os outros vejam. Só que esquecemos que quanto mais entrarmos neste tipo de atitudes e de comportamentos, temos gestos, temos atitudes, temos comportamentos que são autênticas, já falei disto aqui mais de uma vez, que são autênticas sirenes que estão a dizer aos outros: há aqui qualquer coisa de anormal e de estranho. Se eu vivo numa comunidade ou numa família em que normalmente temos o hábito de depois na refeição conversar e alguém está sempre calado, há problema, não é? Se temos o hábito de conviver junto da televisão, vendo as notícias, comentando, e alguém está sempre calado ou não põe lá os pés, quer dizer, ou foge, se afasta para o seu quarto, há um problema. Evidentemente que há um problema. Na nossa casa, se a nossa filha ou o nosso filho, por sistema, nunca participa na televisão connosco e se refugia em frente ao seu computador, há um problema que é preciso resolver. E coisas do género. Estou para dizer, o problema é estarmos atentos, estarmos alerta, em primeiro lugar, sobre mim mesmo. Como é que são os meus comportamentos, as minhas reações, os meus sentimentos. Mas agora sou eu que estou a monopolizar a conversa. Mas não é, continuo com o senhor raciocínio. Mas, na medida em que eu me conheço a mim, que eu me aceito a mim, que eu me compreendo a mim, eu estou disponível para compreender os outros, aceitar os outros, conhecer os outros.
Porque senão, o que é que eu vou fazer? Primeiro por esse movimento. Se nós não fazermos de facto esta reflexão, este exercício, esta dinâmica, nós vamos andar sempre aí a picar-nos uns aos outros. E depois atiramos sempre com as culpas para os outros. Andamos sempre com o alfinete em risca e não nos damos conta que o problema não está fora, está dentro. O problema está dentro. E então aí é típico. Agora, claro que a gente sabe que depois cada um de nós é como é e tem que se aceitar e tal, mas há coisas que a gente protege, que a gente não quer que se saiba. Pronto. São traumas e tem muitas explicações, mas isso entrávamos noutro tipo de questões. Agora, é importante que eu não tenha medo de mim para não ter medo dos outros. E acho que para já está. Para já. Não sei que me piquem. Agora, no bom sentido. Não estamos com a intenção de picar aqui ninguém. Não. Aguçar o apetite para ele continuar. Que isso com certeza vai acontecer. Com certeza. Então eu saúdo também os nossos amigos, estimados ouvintes, desejo-lhe um bom dia, que se encontrem bem. Saúdo também aqui os meus amigos, companheiros de programa. E é interessante nós, portanto, começamos por falar estamos a falar em abrir-nos aos outros, em doar-nos aos outros, em sair de nós mesmos. Isto quase já parece uma lição de psicologia. Agora veio uma ideia, aquela matéria que se dava na psicologia, que se é o sujeito que apreende o objeto, se é o objeto que entra na esfera e no domínio do sujeito, o apriorismo, essas coisas todas. Bem, mas vamos deixar isso. E eu vou começar por esta frase, que realmente é a primeira do nosso texto e que diz doar-se aos outros. Mas, e colocar esta questão. Aliás, acho que mais que uma vez colocaram a Jesus. Mas quem são os outros? Naquele caso perguntavam quem era o nosso próximo. Quem são os outros? Quem é que são estes outros? Eu acho que estes outros, em primeiro lugar, são aqueles que são o nosso próximo. Aqueles com quem lidamos, aqueles com quem convivemos, aqueles com quem partilhamos, aqueles com quem falamos, etc, etc. Pronto, aqueles é o nosso próximo. Pronto. E depois eu acho que o Padre José Carlos começou a tocar nesta dimensão. Queria refletir um bocadinho sobre este abrir-se e doar-se. Eu acho que é aqui um movimento que no meu entendimento pode não significar, portanto, não significa a mesma coisa, e que, portanto, o abrir-se e o doar-se tem que estar em permanente conjugação. Porquê? Eu posso efetivamente abrir-me aos outros, ser receptivo para com os outros, estar disponível para com os outros, portanto, ter toda essa atitude de acolher, de compreender, de entender, etc. Mas, se calhar, o abrir-se só aos outros não será tudo, no meu entender. Portanto, não será tudo. Porque este abrir-se aos outros pode ser, às vezes, também uma atitude passiva, em que eu me coloco numa posição praticamente de beneficiário em relação à ação dos outros. Mas eu acho que esta atitude do abrir-se tem que ser complementada depois pelo doar-se. Portanto, ou seja, tem que haver este movimento de fora para dentro. Portanto, eu abro-me à ação dos outros, aos outros, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que fazer este movimento, como há bocadinho o Padre José Carlos dizia, de dentro para fora. Eu tenho também que ir ao encontro deles, tenho que me doar, tenho que me disponibilizar, tenho que me pôr ao serviço, tenho que me
por a caminhar. Portanto, tenho que prestar e ir ao encontro deles. Portanto, e penso que toda esta dialética só faz sentido se efetivamente ela for vista nas duas perspectivas. Portanto, no abrirmos à ação dos outros, portanto, de fora para dentro, mas depois, posteriormente, de dentro para fora. Portanto, a minha ação estender-se aos outros, a todos aqueles que nos rodeiam. E acho que é desta dialética do abrir-se e do doar-se que realmente nós estamos a cumprir, portanto, aquele segundo mandamento, digamos assim, que Jesus disse, não é? Amar o próximo como a nós mesmos. Se me permitir, se calhar as pessoas entendem bem, nós, quando observamos algo noutra pessoa de que não gostamos muito, uma atitude ou um comportamento, ou uma palavra que disse, facilmente emitimos uma opinião. Quer dizer, vemos, damos-nos conta do sucedido e interiormente reagimos. Por vezes pode ser sob a forma de dar uma opinião, por vezes pode ser sob a forma de emitir um juízo. Esta é a nossa reação. Como é que os acolhemos? Então aqui a gente percebe, de facto, está no ir, está também no receber. Não, isso todos nós vivemos isto dia a dia e às vezes temos muita facilidade em opinar sobre o que vemos e observamos e muita dificuldade em acolher o que os outros nos dizem do que nós fazemos ou dizemos ou fazemos. Acho que era isto que o Dr. Luís estava a referir. Sim. Só mesmo para acabar esta minha reflexão. Depois o Papa fala aqui que este abrirmos aos outros, este doarmos aos outros, há pessoas que às vezes caem nesse egoísmo e portanto, que caem no egoísmo de pensar que dentro das minhas amizades e dentro do meu círculo de amigos cabem muito poucas pessoas, portanto somos muito seletivos, somos muito, se calhar às vezes, o Padre José Carlos também já falou nisso, às vezes com receios que surgem, mas eu acho que o Papa faz-nos aqui este apelo, portanto, não tenhamos medo de nos abrir aos outros, portanto, sejam quantos forem. Eu acho que o coração do homem é tão grande que cabe lá ao mundo inteiro, portanto, ainda para mais agora, as pessoas que com as redes sociais, acho que nisto até é interessante. Eu já vi casos interessantes e casos benéficos efetivamente do funcionamento das redes sociais. Eu, por exemplo, conheço pessoas, até já de alguma idade, mas conheço mesmo pessoalmente, já de alguma idade que estavam com uma ideia em relação às redes sociais, portanto, mas que depois alteraram por completo essa ideia. Portanto, pessoas que nesta altura estão na casa dos 70 e tal anos, mas que de um momento para o outro descobriram antigas amizades que foram descobri-las aqui, além, no Brasil, e mais não sei onde, e mais não sei onde mais. Portanto, eu acho que esta atitude de realmente sairmos de nós próprios, irmos ao encontro dos outros, de sermos receptivos, ainda para mais agora facilitada com as redes sociais, acho que é muito benéfico e acho que realmente... Mas acho que temos que começar por este primeiro passo. Estes outros, acho que em primeiro lugar são aqueles que nos estão mais próximos. Se calhar, se recordarmos o texto do Evangelho de há 2 domingos atrás, ou se calhar, não, o domingo passado foi o primeiro do Advento, o anterior. Cada vez que fizestes isto, que deste de beber quando tinha sede, comida quando tinha fome, a roupa quando estava dentro disto, foi a mim que o fizeste. Então, mas quando é que te vimos? Ou quando é que não te vimos? Pronto, e aqui é que está o segredo. E isto tem a ver também com aquilo que o Dr. Luís estava a dizer. Esta questão da comunicação, em
em primeiro lugar, é com os que nos estão próximos. Porque às vezes a gente depois pode criar refúgios, e isto é tão típico do ser humano, se calhar eu também. Com aqueles que estão ao meu lado, a gente está 24 horas, não é? E conhece um bocadinho as qualidades e um bocadinho de alguns limites. E depois cria alguns anticorpos. Então lá vem os tais alfinetes sem risco. Enquanto com aqueles que a gente vê uma vez por mês, ou uma vez por ano, longe da vista. Estilo visita, não é? Longe da vista. somos uma simpatia. Derretemos. Que Sim, gente, sim. tão, que pessoa tão conversadeira. Que simpatia. Pronto, é tal coisa que eu dizia há um bocadinho. Temos que estar atentos a sair de nós, mas deixar que os outros entrem também. Deixar que os outros entrem. E isto começa com mas às vezes também acontece o oposto a isso. Sim. Eu ainda outro dia estava por mim a conversar com outra pessoa e precisamente até falarmos de outras pessoas e da impressão que as pessoas têm em nós. Às vezes, precisamente por nós não nos abrirmos ou não darmos possibilidade que os outros entrem também um bocadinho na nossa esfera, nós a priori somos levados às vezes a fazer juízos completamente errados em relação àquela pessoa e que depois com 2 ou 3 oportunidades, se calhar até lemos alguma oportunidade para se aproximar, aliás, pronto, esta tal abertura, o contacto pessoal, etc., passamos a ter uma ideia completamente diferente daquela ideia pré-concebida, porque nós somos hábeis em fazer juízos a priori e portanto, nós sabemos bem o que é isto. Quando a gente chega a determinado, é nomeado a determinado lugar, quando chega já sabem tudo da gente. Sem a gente saber. Nunca nos viram a cara, mas já sabem tudo da gente. Sim. E por vezes até sabem da informação que alguém lhes passou. E é engraçado, passado um mês, ouvir, aliás, quando as pessoas ganham alguma confiança, ouvir outro tipo de reações. Mas então, como é que é? Nem sabia, quer dizer, claro. Nem sabia. Só para dizer que, de facto, às vezes, nós emprenhamos pelos ouvidos, não é? Sim, e depois há outros peritos em fazer emprenhar, e que tem a ver com isto. Isto não é doar-se. Isto não é doar-se. Doar-se é tornar-se disponível para servir. Não é? Entregar-me para, no que for possível da minha parte fazer em benefício do outro. Olha, estou aqui. Isto é que é doar-se. Às vezes a gente pensa que doar-se quer dar dinheiro. Não é, se calhar nem é o mais importante. Estar disponível. É a própria pessoa, eu, estar disponível, sei lá, para um velhinho que me pede para o visitar quando está na hora da minha cesta, se é fácil. Ou do lanche. Quando nós criamos depois temos que nos organizar e depois ficamos um bocadinho rígidos em relação a um determinado programa, o que é que devemos colocar em primeiro lugar? A pessoa que precisa, ou que diz que tem necessidade, ou que eu tenho previsto. Quem diz isto, por exemplo, estar atento às necessidades dos outros, sei lá, estar atento, eu sou professor, vejo uma criança com um comportamento um bocadinho irregular, tornar-me vigilante, não no sentido de polícia, mas tentar perceber o que é que está por trás daquilo. O que é que leva a aliás, tem que estar alguma coisa, não é? Quem diz um aluno, diz um colega, diz um amigo, uma outra pessoa, não é? Amigo. Quem diz isto, diz, sei lá, ver uma sala a deteriorar-se, eu vejo um vidro partido, se eu vejo, os outros também veem, portanto, tem aqui gente responsável, eles que venham. Venham que faço. Ou a gente se alertar, olha, estão a ver como é que isto está. Não sei se já se aperceberam que há ali um vidro partido. Quando digo de vidro partido, digo das nossas
Porque nas nossas casas nós andamos atentos, não é? Agora, o que é público, às vezes achamos que também não é nosso, não é? Não é de ninguém. Nas nossas comunidades paroquiais acontece exatamente algo semelhante. Sim. Algo semelhante. Eu não tenho dúvidas, já o afirmei no domingo passado, que um bocadinho o estado da conservação das nossas coisas, seja das igrejas, seja do nosso património, é um bocadinho o espelho daquilo que nós somos e de como concebemos as coisas. Não tenho a menor ilusão quanto a isso. Que tem a ver exatamente com isto que estamos aqui a... É valorizar o coletivo, é valorizar os outros, toda esta... Que tem muito a ver com este assunto que estamos aqui, porque revela quem somos. Precisamente. Revela quem somos e a atenção que damos aos outros. Se para mim serve, então, e para os outros, não é? Bom, mas se calhar agora sou eu que estou a falar. Programas. Nós ouvirmos falar aqui em abrir, acho que não temos dificuldade em compreender esta palavra. Abrir uma porta, abrir uma janela. Mas depois, quando ouvimos falar em abrir-se, não sei se já continuaremos com essa facilidade em compreender a palavra. Porque isso já não trata de objetos, trata-se da própria pessoa, abrir a sua própria personalidade, a sua própria pessoa aos outros. Está claro que nós temos uma facilidade grande em lidar com as coisas materiais, mas quando se trata de lidar com as coisas espirituais, já temos bastante dificuldade. E por isso é que realmente, geralmente se usam tanto as comparações e as metáforas a partir do material para ver se chegamos um bocadinho àquilo que é menos compreensível. Eu acho que a conversa que temos tido desde o princípio já nos deve ter aberto um bocadinho esta perspectiva em que é que consiste realmente abrirmos-nos aos outros. Este abrirmos-nos não vai com nenhuma chave, não vai nem com uma chave de fendas, nem com uma chave inglesa, qualquer tipo de chave. A chave para este tipo de abrir-se vem a ser a mudança de ideias e a mudança de atitudes. Mas, aliás, tanto um como o outro aqui dos meus colegas já falaram nisso, me parece, eu apenas aqui uma questão de insistência, para realmente chegarmos a uma mudança de atitude, temos que mudar também as nossas ideias, a concepção, aquilo que pensamos primeiro desta atitude e depois o que é que pensamos dos outros e o que pensamos de nós próprios, para realmente chegarmos a essa abertura que implica a tal doação, como também já foi dito. Tem que ser, digamos, um jogo das duas atitudes, um vai e vem, para realmente este abrirmos e doarmos-nos ser autêntico e ser verdadeiro. Ora bem, neste aspecto, eu temo que muitas das vezes, até para mais que estamos realmente a chegar ao Natal, em que se dá muita coisa, em que já houve movimentos do Banco Alimentar, e que estejamos a pensar só nos pobrezinhos, em que nós nos colocamos talvez numa atitude de superioridade. E, portanto, eu vou, digamos, abrir-me ou doar-me, ou sobretudo doar alguma coisa, uma peça de vestuário ou algum alimento, a outros que são mais necessitados do que eu. Ora, eu acho que esta atitude que é um bocadinho que é errada, porque no fundo nós somos todos iguais e temos que partir exatamente dessa igualdade para realmente irmos fazer algum bem a outros. Pelo facto de nos abrirmos aos outros ou de nos doarmos aos outros, não quer dizer que nós sejamos superiores a eles. E só o conseguiremos fazer na medida em que realmente temos uma atitude de igualdade. E portanto, inclusivamente aqueles que consideramos mais ricos do que nós, esses não precisam. Bem, não precisarão de dinheiro, mas têm outras necessidades de tipo humano. Está claro que o nosso Papa Francisco tem insistido muito, aliás na linha do Evangelho, de atenção predominante aos pobres. Porquê? Porque sobretudo em cima deles cai tudo. Cai realmente a necessidade material, mas juntamente com a necessidade material vêm depois outros problemas de ordem psicológica e de ordem espiritual, e portanto são realmente aqueles sobre quem incide menos a atenção dos outros, e por isso ele tem chamado muito a atenção a partir dele próprio.
isso foi noticiado ainda não há muito tempo, que ele pegou naqueles dons que lhe fizeram, de relógios, de prendas, e leiloou-as para entregar o dinheiro aos pobres, ao sem-abrigo, etc. Portanto, há realmente os mais necessitados, os tais pobres, são realmente os mais necessitados, mas, ao fim e ao cabo, como dizia o Dr. Luís há bocado, todos aqueles que nos são próximos, todos aqueles que vivem connosco, precisam realmente que nós nos abramos e nos doemos. E, além disso, nós próprios temos necessidade dessa abertura. Caso contrário, é como diz também a tal dica do Papa, fazemos como a água estagnada, apodrece, cria bactérias, torna-se, não serve para beber, não dá vida, pelo contrário, traz a morte. Connosco dá-se uma coisa semelhante. Se não nos abrirmos aos outros, em vez de sermos elementos de construção da harmonia e da paz no mundo, somos, pelo contrário, instigamos a revolta, instigamos o mal-estar e acabamos, tudo isso depois desemboca no máximo exatamente em atitudes de guerra, em atitudes de violência. É a questão da gente ver qual é o oposto do abrir. É o fechar, não é? Claro. Ora, se a gente fecha, nem sai nem entra. E não saindo nem entrando, fica isolado. E isso é que se chama o egoísmo. Isso aqui é o ser egocêntrico. Quer dizer, tudo gira em função de mim. Eu, os outros. Mas mesmo que eu me dou, no sentido de que vá ao encontro dos outros, isso não chega. Tenho também que deixar que os outros Entrem, penetrem. E aqui é que está a riqueza. Sim. Aqui é que está a riqueza. Claro que o eu relacionar-me, o eu ir ao encontro dos outros, pronto, a gente não sabe bem o que é que vai dar. E para alguns é um bicho de 7 cabeças, são perigos, para outros não. É uma forte probabilidade de enriquecimento. Se eu vou sem grandes defesas, eu vejo o ir ao encontro do outro, o relacionar com o outro, o aprender com o outro, de facto, a minha riqueza. Agora, se eu é que sou o centro, o outro já não é riqueza, o outro é um obstáculo. E aqui é que está o busilis. Como é que a gente agora olha para os outros e para nós? Porque a forma de olhar para os outros é fruto de como nos vemos a nós. Se eu olho para o outro como um obstáculo, é claro que eu sei que vivemos numa sociedade... Não faço comunhão. Exatamente. Eu sei que vivemos numa sociedade, num sistema político e económico, que é uma engrenagem terrível para que a pessoa, de facto, viva como livre. De facto, eu acho que às vezes o Sartre até tem alguns laivos de razão quando diz os outros, o inferno são os outros. Padre Zé Carlos, mas aqui não entrará, Padre Zé Carlos e Dr. Damas, aqui não entrará também, eu tinha colocado aqui esta notinha, isto também não será muito fruto de uma série de medos que nos tolhem. Portanto, nós muitas vezes temos medo que os outros usurpem o nosso espaço. Nós muitas vezes, aliás, vamos beber um bocadinho à Escritura, nós muitas vezes temos ciúmes que o nosso amigo também se abre aos outros e se dê com outros, mas tu andas com esse tipo de gente, mas tu comes com eles. Portanto, eu acho que aqui nestes medos, portanto, nestes medos que muitas vezes nós trazemos ao de cima, acho que muitas vezes estes medos criam precisamente essas barreiras. Eu no sábado passado, por acaso, não sei a propósito, veio a propósito da lição, do tema da catequese, eu dizia aos meninos do 6º ano, até estivemos a ler a passagem dos Atos dos Apóstolos sobre as primeiras comunidades.
E depois estávamos a tentar fazer um paralelismo desta comunhão, portanto, o que era viver em comunidade. E refletimos um bocadinho, será que nós hoje vivemos em comunidade? Portanto, o sítio onde devemos fazer, aliás, em todos os sítios devemos fazer comunidade, mas naquele principal, na celebração da Eucaristia, será que nós aí estamos a fazer comunidade? Portanto, será que não são estes medos que nos tolhem, às vezes, até de nos aproximarmos fisicamente do outro? Alguns devem cheio, não gostam precisamente. Portanto, até nisso nós criamos barreiras. Portanto, até isso às vezes, portanto, convocamos para não nos chegarmos, para criar essas barreiras, quanto mais, portanto, a entrarmos ou deixarmos que os outros entrem na nossa esfera, na nossa partilha, no nosso modo de estar, no nosso modo de ser, e nós somos os primeiros juízes. Então, mas eu agora, portanto, como faziam eles, não é? Como eles apontavam a Jesus, então, mas tu daste com esse tipo de gente e, portanto, vais para o pé deles, com esses pecadores e com essa malta. E eu acho que nós, a maior parte das vezes, portanto, em vez de construirmos pontes, portanto, levantamos barreiras e de toda a ordem. E eu penso que muitas destas barreiras nos vêm precisamente destes medos e destes receios com que nos auto-justificamos. Sim. Parece-me a mim. E isto nasce na sociedade que temos, parece que já está emprenhado na criança. E porquê? Porque é a hiperproteção. Criamos uma redoma. Sim. Vai desabrochando como ser humano dentro daquela redoma. Não podes apanhar frio que te constipas. Não podes ir à rua que apanhas infecção. E a relação com os outros torna-se muito limitada, que é apenas com os de dentro. E pouquinho a pouquinho, pronto, nós temos... E como a maioria das pessoas diz, e se te fizerem, tu fazes assim. Portanto, esse sentimento de reação, que a gente diz que é de defesa, mas que não é nada, não é? Que é tipicamente ataque. Precisamente. Tipicamente ataque. Ora, são mecanismos muito complexos. Pronto, a nossa psicologia humana. Agora, também, não podemos ser ingênuos ao ponto de agora dizemos, estamos aqui a afirmar que tem que ser com todos, temos que ser abertos a todos, mas também com alguns riscos, com alguns cuidados. Como é óbvio. Alguns cuidados. Portanto, e não ser um movimento logo à partida. Portanto, é preciso primeiro desbravar outro tipo de terreno, não é? E não expor, não abrir a intimidade logo assim, não. Tem que ir, até porque as relações humanas, todos nós temos consciência disso, as amizades vão se aprofundando, cimentando, lentamente, em que há esta abertura de lado a lado, que há esta confiança. E agora, isso é uma coisa. Embora aqui esta disponibilidade e este abrir-se e este doar-se também não quer dizer que portanto, não quer completamente. Claro, não é isso. Portanto, o meu universo relacional passa por essa disponibilidade que portanto, eu coloco nessa posição de disponibilidade em relação aos outros, os outros em relação a mim, mas, portanto, há determinada esfera que eu abro portanto, que posso ou não, claro, e a quem ou não. E aí já está mais que provado. No movimento posterior. Está mais que provado que tem que ser um grupinho bem restrito. Não, isso aí é evidente, não é? E é o amigo que nós, o povo, o amigo do peito, não é? Claro. Não é assim à balda, não é? Claro. Por causa de evitar os tais riscos. Pois. Porque senão depois então é a emenda com o soneto. Precisamente. No entanto, a disponibilidade tem que ser universal. Isso tem que ser universal. A esse nível tem que ser. O abrirmos, não é? E o acolhermos. O bom samaritano. Precisamente. Está ali um passa, olha, depois lá vem um pagão lá da Samaria, um desgraçado qualquer, um pecador primeiro. E esse é que se torna disponível para aquele que está ali no chão, não é? Nós às vezes também etiquetamos, é da rua tal, é do bairro tal, não. Dessa rua pode vir alguma coisa de jeito. É nesta linha que estamos a tentar orientar-nos aqui. Pois, precisamente. Eu ia pegar naquela reflexão do Dr. Luís, há bocadinho ali,
havia necessidade de nós também, ele até falava nos medos de nós nos vermos lá invadidos pelos outros. Não, entrada... e mesmo de nos aproximarmos. Pois. Ora bem, eu aceito perfeitamente a terminologia medos, mas que serão medos, talvez, eu pelo menos vejo as coisas desta maneira, é uma tendência natural que nós temos de defendermos cá o nosso castelo, a nossa personalidade. E, portanto, quando nos abeiramos dos outros, acho que temos sempre uma tendência para tomarmos uma posição sobranceira. Por exemplo, na questão dos negócios, das explorações, é muito fácil nós incensarmos, elogiarmos uma pessoa que deu uma esmola muito grande e tal. Mas, em contrapartida, às vezes na questão da prática dos salários, já deixa a desejar, digamos, a remuneração do trabalho é capaz de não ser assim tão justa como isso. Mas dá uma esmola. Ora bem, é que ao dar uma esmola fica sempre numa atitude de superioridade. Quer dizer, logo até por esta exposição, é insensado pelas outras pessoas até o admiram, porque teve um coração magnânimo e tal. Insensa a própria pessoa, a pessoa não sai do seu castelo. Agora, o ir depois para a prática da justiça e pagar o justo salário, isso nivela as pessoas. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Ele prestou-me aquele serviço, eu pago-lhe correspondentemente. Portanto, isto aqui de eu já ser igual ao outro, estar no mesmo patamar, isto mexe muito cá com a nossa natureza, com o nosso desejo de sermos superiores aos outros. E, portanto, acho que realmente aquela tal questão de que falava o Dr. Luís, na medida em que os outros também entram cá no nosso mundo, quebra esta nossa superioridade, ou esta nossa tendência para uma superioridade. E, portanto, acho que é um ponto importante realmente para a nossa abertura aos outros e para a nossa doação aos outros. Claro que o tempo está a terminar, mas para isto nos remetia domingo passado o Evangelho. Vigiar não é apenas sobre os outros, nem é policiar, é estar atento, estar alerta, exatamente sobre nós próprios. As nossas próprias reações. Em primeiro lugar. Os nossos juízos. Isso é humano, sim. O problema é como os trabalhamos a seguir. No caso, mas Cristo não veio só para nós ficarmos humanos no natural, veio para nos divinizarmos. Claro. E, portanto, é exatamente para darmos um passo acima. Para ficarmos meramente humanos, então é inútil a vinda de Cristo ao mundo e tudo quanto Ele fez pela salvação do mundo. Mas também só damos o passo para cima na medida em que nos humanizarmos no natural e na dimensão, portanto, na dimensão real, não é? E o descobrimos presente, exatamente, por isso é que é o Natal. Precisamente. É para tudo que essa natureza divina que vem cá a tornar-se humanada, não é? Voltamos há um bocadinho. Quando deixaste de fazer a eles, a mim é que não deixaste de fazer. Pois, ora, o tempo já não nos permite para mais reflexões. É certo que ainda estamos a alguns dias do Natal, no entanto, não esperemos só pelo último programa para desejar bom Natal, nós teremos bom Natal na medida em que nos preparemos para ele e, nos deixemos mudar um bocadinho também por esta reflexão íntima que fazemos e mudarmos as nossas atitudes. Lá está, na medida em que nós nos abrirmos aos outros, o Natal não será apenas uma festa republicana da família, mas a família será toda a humanidade, serão todos aqueles que vivem próximos de nós e não apenas aqueles que vivem fechados pela mesma fechadura. Portanto, da minha parte, despeço-me até à próxima, se Deus quiser. Padre José Carlos. Até à próxima, se Deus quiser. Eu, antes de me despedir, se calhar o Sr. Padre José Carlos, não sei se ele já tinha feito este apelo, quem quiser refletir connosco, às quintas-feiras, não é, Padre José Carlos? Às quintas-feiras, às 9 horas, no auditório da Casa da Criança, dia 4, dia 11 e dia 18. Portanto, estas 3 quintas-feiras do tempo do Advento, tempo de preparação, apareçam e estejam lá para refletirmos todos. Então, eu também me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser.